Editor. O editor não sai vinheta com áudio. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos encerrar hoje o capítulo número 2. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que eu vou falar hoje, é bom que você assista todas as outras mensagens da série de Filipenses, porque aí você vai ficar melhor ainda. Mas hoje, o tema da minha mensagem é os parabolanes. Parabolane é uma palavra grega que significa os temerários. Versículo 30 de Filipenses capítulo 2 diz assim: visto que por causa da obra de Cristo chegou a ele as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O tema da minha mensagem é baseado nesse versículo 30, o título. Quando a Bíblia diz, dispôs-se a dar a própria... Quando a Bíblia diz, dispôs a dar a própria vida, a palavra grega ali vou ler aqui, e a Tawane vai sofrer para traduzir, paraboleuestai, que significa se doar. Essa palavra também foi usada no Antigo Testamento como alguém que estava intimamente ligado, alguém que estava envolvido. E é a mesma palavra que surge 250 anos depois, vai ser usada para tratar dos parabolanes. Quem eram esses homens? Eram os homens que corriam risco de vida. E na época, deixa eu achar aqui a cidade, é Cartago. Na cidade de Cartago explodiu uma peste, uma doença terrível. O Hércules está pedindo água para mim. Aí você está achando alguma coisa, ele está pedindo outra, é isso? É porque ela entendeu, ela não estava entendendo, aí eu vi que estava meio confuso. E na cidade de Cartago explodiu uma peste terrível, e essa peste começou a deixar um monte de gente doente. E essas pessoas infectadas começou a ter seus corpos jogados na rua. E ninguém queria ir tirar as pessoas de lá, porque ficavam com medo de morrer. Quem vai tocar em gente com ebola, um exemplo, né? Agora, hoje, no Congo, surgiu novamente casos de ebola. Ou quem vai levar comida no quarto de alguém com coronavírus. Quem teve coronavírus sabe como é que é. A pessoa bate no teu quarto, larga a comida na porta, aí tu abre, pega a comida lá e sai, porque todo um medo de ficar infectado. E aí esse grupo de pessoas é o grupo que diz assim, nós correremos o risco para salvar a vida de muitos. Os parabolanes seriam hoje, num exemplo da sociedade, numa sociedade geral, os médicos, os enfermeiros que estão lá nos postos de saúde. Às vezes, alguns morreram, pode trazer tudo, pode trazer, morreram porque a gente queria ficar passeando, queria ir para a igreja ficar, valeu, mano, queria ir para a igreja ficar aglomerando, queria ir para a festa. E aí os médicos ficaram lá, terminaram alguns se contaminando e deram sua vida para salvar a vida de outros. É nesse contexto que você vai pensar um pouco comigo sobre os parabolanes. Porque Paulo, quando termina pelo menos ali o capítulo 2, ele vai nos levando a pensar no seu compromisso com a igreja de Filipe, vai falar sobre o compromisso dele que ele tinha com a igreja, e ele diz assim, olha, eu não posso ir até vocês, eu quero muito ajudar vocês, eu quero muito estender a mão por vocês, mas eu não consigo ir lá. E Paulo diz, eu entendo que para ajudar a igreja de Filipe, nós precisamos de parabolanes, pessoas
que entregam a sua vida ao serviço de Cristo e a serviço dos outros, que estão dispostos a dar a sua vida. Paulo queria visitar pessoalmente os crentes filipenses, mas não tinha como, estava preso, não tinha o que fazer. E aí Paulo apresenta na carta 2 santos comuns, 2 homens comuns. Porque se alguém disser assim, olha pastor, fulano, irmãos, a fulano está doente ali numa doença grave, o que faz? Chama o pastor da igreja, chama o pastor, porque o pastor é que é o mais ungidão, o mais poderosão, não é esse sentimento que as pessoas têm? É o pastor que tem que ir. E Paulo diz assim, olha, eu não posso ir, eu tenho 2 caras aqui, eles não são essa Coca-Cola toda, mas é uma pitulinha boa, porque eles não são Coca-Cola baseado naquilo que vocês pensam. Eles não realizam grandes sinais, não realizam grandes prodígios. E é aí que a Bíblia vai nos ensinar a pensar nessa atitude de alguns escolhidos. Porque essa atitude de pensar de que algumas pessoas são escolhidas é uma atitude que pode nos levar a deixar de ser usado por Deus. Deus quer usar a todas as pessoas. Deus está disposto a usar todas as pessoas e não apenas os intitulados ungidos do Senhor. Porque a gente vai observar que em Romanos 16, Paulo cita na carta por nome 26 homens. 26 homens. E está lá escrito por nome, não vou ler o nome aqui um por um, mas você pode ler lá depois a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. E é uma pena que os cristãos de Roma estivessem tão envolvidos com seus próprios problemas, com as suas próprias desavenças, que Paulo fala isso lá em Filipenses 1, eu preguei na segunda semana, eu falo sobre isso, que eles não conseguiam pensar nos outros, não tinha tempo para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. E Paulo estava em Roma, com os crentes de Roma, mas não tinha ninguém. E foi o tema do versículo que eu compartilhei no nosso momento de fim de ano lá em casa. Que muitos estão em Filipenses 1:15, pensando apenas nos seus interesses. Enquanto Paulo está dizendo, olha para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é um problema grave e uma das tragédias que causa para a igreja, que causa para a nossa vida, que a gente tem que ficar resolvendo probleminha bobo de pessoas que podem resolver e que precisam mudar, e aí os problemas grandes não podem ir. E por causa disso, por causa de ações dessa da igreja de Filipe, não tinha ninguém para mandar, porque o povo estava preocupado com outras coisas. Paulo diz, todos eles buscam o que é seu próprio, mas não o que é de Cristo. Filipenses 2:21. Filipenses 2:21, ele vai falar sobre isso. Em certo sentido, todos nós vamos viver nessa guerra entre Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro, ou 2:21, buscar apenas aquilo que é seu. E são as características desses 2 homens enviados para Filipe que nos incentiva a dispor a nossa vida pela causa de Cristo. E o primeiro desses homens é Timóteo, o treinado como servo. Olha o que diz o versículo 22. E 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém
tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Olha as características de Timóteo. E a atitude de Paulo, porque assim, Paulo estava preso e precisava de alguém que ajudasse ele. E quem ajudava ele? Timóteo e Epafrodito. E aí a gente vai falar de Epafrodito já já. Só que quando Paulo olha, ele diz assim: se eu mandar Epafrodito, se eu mandar Timóteo, eu vou ficar na água. O que é que eu vou fazer? E quando eu li esse texto, eu me lembrei até de uma situação que a gente viveu aqui na igreja, quando nós mandamos a Alessandra para o seminário, que era uma realidade dessa. Era o nosso Timóteo na época, a gente tinha mais importante que falar: vamos mandar a menina para o seminário, manda esse trem, quer ir, vai, vamos arriscar tudo. Agora tem a distância, né? Resolveu minha vida. Porque você abria mão. Paulo tinha que abrir mão de Timóteo, tinha que deixar Timóteo ir, mas Timóteo não era um ser qualquer. Ele diz: tinha um caráter provado, cuidava dos interesses de Cristo, cuidava da igreja de Cristo. Ele era o melhor colaborador que Paulo tinha. E mesmo assim ele decidiu enviar Timóteo a Éfeso. Porque Timóteo vai primeiro para Éfeso. E ele diz: ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E a palavra que Paulo usa para igual sentimento só aparece aqui no Novo Testamento. Não era uma pessoa qualquer, não. Não era um sentimento, era uma pessoa especial, que se doava. Não era um fazedor de milagres, mas era alguém que se doava pela causa de Cristo. Era alguém que estava envolvido. A palavra que ele usa para igual sentimento é a mesma da mesma alma que estava a ele. E o 22 vai dizer: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. O cara era ali o braço direito de Paulo, Paulo preso. Ele diz assim: Paulo, o que é que nós temos que fazer? Eu estou contigo para tudo. E não era uma pessoa comum, porque Timóteo desfrutava de um bom testemunho. Se a gente for ler Atos 16, quando ele fala de Derbe e Listra, Paulo envia Timóteo, depois ele procura saber o que as pessoas estão falando de Timóteo. Então diz assim: Timóteo é o cara. O rapazinho está comprometido com a obra. E agora, quando Paulo está para passar o bastão para ele, ele continua fazendo o que tem que ser feito. Continua tendo um caráter provado. Não foi uma pessoa que começou bem e que no meio do caminho foi parando. Timóteo continuou fazendo o que tinha que fazer. Não mudou. E ele diz assim: olha, é desse tipo de gente que eu estou querendo andar junto. É esse tipo de gente, é com esse tipo de gente que a obra de Deus avança. E é uma pena que muitos líderes de igreja, que são grandes, de fama, de nome, agora com os Instagramers, mas são pequenos em caráter, não tem caráter. Eles fazem todas as firulas possíveis, mas não tem caráter. E não adianta fazer tudo o que for possível pela igreja,
gritar, sapatear, pregar bem, ser conhecedor, é preciso de caráter. E era isso o que Timóteo tinha. Timóteo tinha um testemunho dos irmãos de Derbe de Listra. E anos depois, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim: olha, eu não fui responsável com você não. Eu cuidei de você, eu te coloquei para ser olhado, você foi, converteu, nós cuidamos de você, nós valorizamos você. E quando Paulo vai escrever de novo para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, não coloque novo convertido para assumir responsabilidades. Cuidado, a palavra que a gente conhece muito é cuidado com os neófitos, os novos na fé, que querem bombar logo, que querem chegar de púlpito, entregar profecia, fazer isso e aquilo. E eu compartilhava isso com a igreja essa semana na reunião de líderes, que não adianta você ter uma copa de árvore frondosa, bonita, mas não ter raiz profunda. Não adianta você ser bonitão, fazer tudo, ter título, ter tudo, mas a raiz ser curta. Lá na casa do meu pai, onde meu irmão fez uma piscina, ele cortou um pouco da terra e tinha um coqueiro, bonito para cima, grande, cheio de pá, de folha. Mas quando eles foram cortando, descobriram que a raiz era curta e está morrendo. E por incrível que pareça, teve 2 ilustrações dessa. Eu posso usar a próxima, que é do abacate. O abacate também colocaram lá, curta meu, até eu tive que cavar o abacate. Porque sem raiz é fracasso. O que Paulo deu a Timóteo de princípio foi raiz. E os nossos crentes querem ser parabolanes, querem ser comparados a Timóteo, querem pregar para todo lado, querem dar a sua vida por Cristo, mas não passaram por Derbe e Listra. Não foram treinados, não têm fundamentação bíblica, não têm compromisso com a Bíblia, não conhecem de Bíblia, mas querem ir ganhar o mundo. Cantam as melhores músicas, pregam palavras motivacionais enormes, as pessoas choram. E depois elas se perguntam: pastor, por que o cantor fulano que era crente fez isso, o outro fez isso? Porque nunca houve raiz. Falo isso constantemente em reunião de louvor. Talento não substitui unção. Não adianta eu saber fazer bem, eu conseguir bem, mas se eu não tiver unção de Deus, não adianta. Engana qualquer um, só não engana Deus e a si próprio. E é por isso que nós temos diversos líderes que se perdem no caminho, porque não tiveram raiz. Foram neófitos, receberam títulos enquanto ainda eram meninos, tomando leitinho. Na feijoada, eles ficam com diarreia. Uma semana, igual o pobre do Rodrigo, que não sabe mais o que faz, coitado. Porque a feijoada é pesada. É preciso ter raiz. 1 Timóteo 3, 6 e 7 diz: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Quem é você para o de fora? Um cara mau caráter, desgraçado. E quer pagar de pregador. Semana eu tive uma experiência dessa aqui, chegando aqui na reunião. O pessoal da reunião vai ter. Mas
a pessoa vive uma vida toda bagunçada. Não, agora eu sou missionário, pastor, estou fazendo a obra de Deus. Ué, já é missionário? Porque o título é importante, mas não tem raiz. Não tem raiz. Segundo homem que Paulo vai citar é Epafrodito. E como eu queria ter pregado duas mensagens diferentes, dá para pregar os dois. Epafrodito, Paulo fala a partir do versículo 30, ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo era hebreu puro, raça pura, com pedigree. Timóteo era uma parte judeu e uma parte gentil. E Epafrodito era gentil também com pedigree. A igreja de Filipe levanta uma oferta e manda para Paulo em Roma. Essa viagem aí não é uma viagemzinha de 40 minutos não, viu? Durava meses para sair de Filipe até Roma para levar a oferta. E ele se dispôs, Epafrodito se dispôs. Acredita-se que no meio dessa viagem, Epafrodito ficou doente e ruim. E por isso que Paulo diz, só que, para você ter ideia, é o seguinte, Epafrodito chega em Roma para entregar a oferta para Paulo, e aí depois a igreja fica sabendo, não é o WhatsApp. Quando a igreja sabe, não dá para ligar, ô Paulo, o que está acontecendo aí com o Epafrodito, está doente? Só que ele era uma pessoa que a igreja amava. A igreja amava ele e não queria saber que ele estava doente. E aí quando a igreja sabe, a igreja fica preocupada. E Epafrodito sabe que a igreja está preocupada com ele. E isso também preocupa ele. Vínculo com a igreja. Epafrodito era um cristão equilibrado. Paulo chama ele de irmão, cooperador e companheiro de luta. Ele tinha afeto com Paulo, estava com Paulo na atividade do dia a dia e também estava nas lutas. Acho que isso é o termo de irmão, né? Porque irmão que só está no momento bom não é irmão. Irmão está para tudo, para o que der e vier. E ele diz assim, olha, Epafrodito é meu irmão, meu companheiro, meu cooperador, trabalha comigo, é uma pessoa que está ligada a mim e é meu companheiro de luta. Nos perigos que eu passo, esse cara não me deixa só. Não é uma pessoa que só está comigo quando as coisas estão caminhando bem, não. Ele está para o que der e vier. Ele se envolveu comigo. Epafrodito era um crente interessado no próximo. Ele leva a oferta da igreja de Filipe até Paulo e protege essa oferta com a própria vida. E ele é levado e ele é usado tanto para levar a oferta para Paulo, quanto para ser uma oferta de Paulo aos filipenses.
E uma oferta dos filipenses para Paulo, porque eles não mandam só o dinheiro, eles mandam dinheiro e mandam um cara sangue nos olhos. Nós sabemos, Paulo, o que você está passando, e nós estamos te mandando uma oferta e estamos te mandando um cabra bom também. Não é só um pix, não, é um cabra que vai junto com você, e esse aí vai lutar com você, Paulo. E o termo que Paulo usa no versículo 26 para angustiado é o mesmo termo que Jesus usou no Getsemane. Ele diz, ó, tristeza sobre tristeza. Ele diz um pouquinho mais, no 26 ele diz, e saudade de todos vós estava angustiado, porque eu vi que ele adoeceu. E Paulo diz assim, olha, Deus teve misericórdia dele, porque houve tristeza sobre tristeza. Eu não queria ter tristeza sobre tristeza. Já está ruim preso, agarrado a um cara, e ainda tem que perder um parceiro. Não preciso, eu não quero passar por isso. Só que como Cristo, Epafrodito sabia o que significava sacrifício e o que significava serviço. Porque ele estava disposto a dar a vida dele por causa da obra de Cristo. E duas características importantes daqueles que querem ser parabolanes, que querem dar sua vida para a obra de Cristo, dar sua vida pelos outros, é preciso entender que é preciso sacrifício e serviço. Epafrodito era um cristão abençoado. Era pelo menos 6 semanas para sair de Filipe até Roma. Mas ele sabia que servir a Paulo, servir a Deus e a Paulo, não era nenhum sacrifício. E quando Deus teve misericórdia da vida dele e salvou ele da doença, que a gente não tem noção aqui qual que é, Paulo ainda diz, ó, honrem esse homem, honrem ele, porque esse não é um homem normal, para vocês tratarem como alguém normal. Um homem que dispôs a dar a sua própria vida pela obra de Cristo. Ele vai dizer, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Se você tem alguém com o espírito de um parabolane, que está disposto a dar a sua vida pela causa de Cristo, honrem homens como esse. E não é pecado nenhum honrar pessoas. Valorizem as pessoas que estão cuidando de você. Será que nós estamos dispostos a ter em nós as características de sacrifício e de serviço? Será que nós somos pessoas como Timóteo, servo, de caráter provado e aprovado? Um homem que cresceu, que fincou suas raízes. Será que nós temos em nós características como a de Epafrodito? Um homem que estava disposto a dar a sua própria vida para que a causa de Cristo continuasse. Um homem que foi honrado pela sua ação. Que a gente consiga reproduzir a mente de Cristo. Que a gente consiga reproduzir atitudes como a de Timóteo e a de Epafrodito. Homens que Paulo diz, como esses vocês não têm igual. Homens que a igreja valorizava pelo seu testemunho. E é preciso entender que não é possível gerar uma atitude de sacrifício e de serviço, vindo ao culto 1 hora de sermão, passando uma semana no retiro espiritual, trabalhando na igreja. Não é uma coisa que se resolve rápido. Essas coisas só complementam uma vida de sacrifício e de serviço. Se coloque de pé. Nós conseguimos
ter um coração de um parabolane, quando nós nos dispomos a desenvolver dentro de nós esses atributos, na maneira que nós vamos nos entregando ao Senhor, vamos deixando que Deus molde a nossa vida, que Deus transforme a nossa vida, que Deus transforme o nosso interior, descobrimos nossos defeitos, as nossas falhas, e vamos dizendo: Senhor, transforme, Senhor. Deus vai nos dando oportunidade de continuar servindo e de fazer o que tem que ser feito. Paulo, a casa é sua, não estava pensando sobre o seu futuro, não estava pensando sobre aquilo que viria. Paulo estava pensando nas necessidades dos irmãos. E ele estava pronto a sacrificar os seus interesses. Estava disposto a sacrificar a sua vontade de ter 2 homens que ele sabia que estavam com ele, não só geograficamente, mas também com afeto, cooperando e passando pelos perigos. Mas ele preferiu enviar esses 2 homens, seus grandes colaboradores, porque ele sabia que a obra era mais importante. Uma atitude semelhante com a de Cristo, que também deixou a sua glória para vir à terra, morrer em nosso lugar. Um homem que viveu para os outros, deu a sua vida pelos outros e nos ensinou a fazer o mesmo. E Paulo, Timóteo e Epafrodito deram sequência a esses ensinamentos. Que Deus gere em nós as mesmas características que tiveram Paulo, Timóteo e Epafrodito. Homens de caráter aprovado, homens de vida transformada, homens que estavam dispostos a seguir a vontade de Cristo. Nós te louvamos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e colocamos diante do Senhor o nosso coração. Te apresento, ó Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um daqueles irmãos que estão apenas vivendo a fé despreocupada, pensando apenas nos seus próprios interesses, como os cristãos de Roma. Me esvazio de mim. Nós não queremos apenas pensar em nós, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, as características de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito, homens que estavam dispostos a dar a sua vida pela causa do Senhor. Nós queremos te ouvir, irmão, cooperador e companheiro de luta. Um cristão totalmente equilibrado, que mostrava afeto, que mostrava disposição para o trabalho e que em meio às suas guerras não deixou de dobrar o seu joelho para orar, para estender a mão, para lutar junto, para batalhar junto. Deus, em nome de Jesus, nós queremos chegar perto daquilo que esses homens foram, para que a obra do Senhor continue avançando. Essa casa, um homem que viajou por mais de um mês, apenas para levar uma oferta e se oferecer, enquanto nós reclamamos de muitas coisas, para não fazer o que tem que ser feito, para que o teu nome seja engrandecido. Deus, em nome de Jesus, perdoe as nossas atitudes que não condizem com as verdades do teu reino, porque estamos nos comportando como os cristãos de Roma, brigando por títulos e por cargos, ao invés de se doar pela obra do Senhor. Nós não queremos títulos, nós queremos apenas ter o privilégio de ser usado para a glória do teu nome, de ser usado para o louvor do teu nome e de continuar semeando a tua boa palavra.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajude. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar rapidinho. Que Deus possa nos dar coração como o desses homens. E que você se disponha e entenda de que não há nenhum sacrifício pela causa de Cristo. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena se dispor pela obra dele.